Olá, queridas pessoas dos signos de Gêmeos. Esse é o canal Venera Lunai. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos tirar aqui o tarô para entender as energias de novembro de 2025. Curtam o canal, se inscrevam, compartilhem com as amizades. Se a mensagem aqui não ressoar com você, procure também ver do seu signo, além do seu Sol, a sua Lua e o seu ascendente também. Pode ter uma mensagem para você lá, tá bem? Boa sorte. O que vocês me contam, Gêmeos, para novembro de 2025? Vamos lá. Gêmeos, novembro de 2025, uma energia, por favor. Opa, a força. Eu tô rindo porque é a segunda vez que eu tento fazer o vídeo e a primeira carta também saiu a força. A justiça. O que mais, por favor? 4 de espadas. 4 de paus. Mais uma, por favor. Caiu, mas eu embaralho até o final. É o hábito. Vamos lá. 3 de paus invertido. Queridas pessoas do signo de Gêmeos, para o mês de novembro de 2025, eu vejo aqui, primeiro, uma energia de alinhamento entre a sua razão e a sua emoção, entre o seu lado animalesco e o lado domesticado, vamos colocar assim. Você entendendo que esses dois eus existem, essas duas partes de você existem, e você fazendo as pazes com isso. Ou você fazendo as pazes com algum tipo de conflito também, já que essa justiça veio logo em seguida. Eu não sei se alguém aí está passando por algo judicial mesmo, da justiça terrena, ou se está passando por um processo de pacificação de um conflito familiar ou um conflito no trabalho. O que eu vejo é essa energia de pacificação. Acho que pacificação é uma boa palavra, tá? Em que algo vai ser alinhado para que você possa finalmente descansar. Então, se existir algum conflito aí no seu relacionamento, no seu trabalho, na sua família, ou de você com você mesma, né? Às vezes nós temos conflitos internos. O que eu vejo aqui é que há uma energia de recuperação, uma energia de justiça divina, no sentido de que o que está certo vai ser reconhecido e o que está errado vai ser posto de lado ou deixado de alguma maneira ou transformado de alguma maneira. Eu vejo isso mais no sentido material, porque a figura da justiça ela é muito parecida com a alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa fala mais de questões do inconsciente, mais questões pessoais, né? A justiça é mais
do externo, vamos colocar assim, do mundo externo. Então, talvez você está passando aí por alguma situação no mundo externo em que esteja se sentindo desfavorecida ou que você precise realmente que alguém ou algo, uma instituição, uma pessoa, seja lá o que for, medir a ação para você. Vai ser um momento então de descansar nessa decisão. Pronto, decidi fazer as pazes. A partir disso, também há uma celebração de uma vitória mesmo. É como se tivesse vindo uma vitória para você, de finalmente ter paz e poder viver a sua própria vida. Mas eu quero entender melhor esse 3 de paus invertido. Vamos entender melhor esse 3 de paus invertido. O 3 de paus, ele geralmente fala muito dos planos que a gente tem de mudança, de olhar para fora, de ver novas possibilidades. Ele invertido pode ser muito uma ideia de que talvez você... Vou dar um exemplo, tá? Você queria sair de casa. E aí você percebeu, na realidade, que fazer as pazes com os conflitos que estavam acontecendo dentro da sua casa é uma solução melhor nesse momento do que efetivamente sair de casa. Isso é um exemplo, tá? Mas vamos tentar entender melhor esse 3 de paus aqui. Porque pode ser isso, né? Você estava tentando fugir da situação, você estava tentando... às vezes até encontrar uma solução externa para a situação, mas com essa energia pacificadora você entende que não é necessário olhar para fora, que as coisas podem ser resolvidas dentro da sua própria casa, ou dentro do seu próprio relacionamento, ou no seu trabalho sem envolver instâncias superiores, enfim. Vamos tentar entender isso melhor. Esse 3 de paus invertido, por favor. Oito de paus, 4 de ouros, o que mais, por favor, para esse 3 de paus invertido? Me diz aqui de que alguém estava tomando uma decisão um pouco precipitada também, sabe? 8 de copas. Mais uma, por favor. Rainha de ouros. E rainha de copas. Tá. O que eu vejo aqui é 3 de espadas, 6 de ouros, 2 de paus. O que eu vejo aqui é o seguinte, queridíssimas pessoas de Gêmeos, alguém estava tomando uma decisão precipitada por mesquinhez. Eu usei essa palavra, eu sei que ela é um pouco forte, mas é porque alguém realmente não queria dar o braço a torcer, alguém estava pensando assim, não, é só do meu jeito e pronto, se não for do meu jeito eu não quero, então se não for desse jeito aqui eu tô indo embora, se não for desse jeito aqui eu me demito, se não for desse jeito aqui vamos terminar esse relacionamento. Então eu vejo que essa decisão precipitada, essa falta de equilíbrio entre o racional e o emocional, entre o selvagem e o doméstico, estava fazendo você não enxergar todo o valor e todo o potencial que aquela situação tinha. Ou melhor, estava fazendo você sentar em cima da sua decisão, como está essa figura aqui, sentar em cima da sua decisão e bater o pé e falar,
é isso, pronto, acabou, se não for do meu jeito, eu não quero. E é claro que você pode inverter os papéis aqui, tá? Eu tô falando que você é essa pessoa, mas pode ser a outra pessoa com quem você está lidando, tá? Um chefe que está batendo o pé dizendo que a coisa só pode ser feita de uma forma, um relacionamento que está batendo o pé e brigando por algum motivo que se não for daquele jeito não vai ser, vai terminar, vai ameaçar terminar. Só que com essa nova energia aí em novembro, de justiça, de calmaria também, né, de pacificação, como eu falei, alguém vai olhar que esse tipo de atitude não vai produzir algo interessante dentro dessa relação, dentro desse projeto de trabalho, que seja, tá? Quando eu falo aqui relação, não é só relação amorosa, é relação de uma forma geral. E vai decidir abandonar essa atitude, ou realmente abandonar esse projeto, ou esse relacionamento, não sei. Alguém vai virar as costas para isso, mas eu não vejo isso de uma forma negativa. Por isso que eu não acho que é um abandono da relação, do projeto, do que quer que seja. Eu só acho que é a pessoa virando as costas para esse tipo de atitude precipitada, principalmente com essa força, essa justiça, esse 4 de espadas aqui, esse 4 de paus também. Eu acho que a pessoa vai abandonar. Você vê essa figura, ela tá de costas para essas duas cartas, né? Então vai abandonar essa impulsividade, vai abandonar talvez até essa teimosia de dizer, se não for do meu jeito eu não quero mais. E aí, abandonando esse tipo de atitude, abre mais espaço para uma energia, primeiro, de contemplação emocional. E o que eu quero dizer com contemplação emocional? É a pessoa realmente olhar para os próprios sentimentos, refletir sobre eles, refletir também sobre o seu valor pessoal, sobre o valor que ela dá para essa relação ou a essa situação, para que ela tome posse daquilo que realmente é dela, aquilo que ela realmente deseja, aquilo que ela realmente valoriza, e deixe de lado talvez um pouco dessa teimosia e dessa impulsividade. Mas vamos ver o que mais. Então, assim, se você é essa pessoa impulsiva, um pouquinho teimosa, eu vejo aqui um recado de tome cuidado. Mas se você está lidando com essa pessoa, às vezes dá um toque nela também, sabe? Para ela refletir sobre os próprios sentimentos, sobre a situação como um todo. Nada como uma boa conversa, né? E de conversa vocês, queridos geminianos, entendem bem, não é mesmo? Mais o que para as queridas pessoas de Gêmeos, novembro de 2025, por favor? Mais o que? Opa, o mago. E aí, seja lá quem for essa pessoa impulsiva, realmente eu acho que o mês de novembro, vai vir para ela ponderar, para ela tomar posse de si e mudar de atitude. E refletir melhor sobre os próprios pensamentos, sobre as próprias atitudes. O mago é uma carta que fala muito
de transformar o que está na espiritualidade na materialidade, mas aqui eu vejo muito também de transformar o que está dentro da própria cabeça em conversa, sabe? Tirar um pouco o que vem das ideias e transformar em palavras, em ação, que demonstre melhor um equilíbrio que essa pessoa vem buscando. Por não querer mais essa atitude impulsiva, essa atitude teimosa, o diabo, 9 de espadas e 3 de copas. Então ela realmente está querendo abandonar esse tipo de comportamento, que pode ser um comportamento vicioso, assim, né? É a única forma que ela sabe agir, ou que você sabe agir. Mas é um comportamento que já te trouxe outras dores de cabeça, outros tipos de problema. E você vai perceber nesse mês de novembro, ou essa pessoa com quem você está lidando vai perceber nesse mês de novembro, que se não houver um equilíbrio, se não houver uma busca, isso vai fazer com que você ou ela perca amizades, perca contratos, perca oportunidades, principalmente oportunidades de estar junto, de celebrar, de ser feliz, cara, porque pensa bem, se você está sempre em conflito, sempre agindo de forma impulsiva, sempre batendo o pé e querendo as coisas do seu jeito, a possibilidade de ficar só é muito grande, né? Quando a gente se relaciona, quando a gente vive em sociedade, a gente tem que fazer concessões também. Para finalizar, queridas pessoas de Gêmeos, outra coisa que me veio aqui, mas isso é bem específico, não adianta trabalhar com a fuga de eu não vou conversar sobre isso, eu não vou tocar no assunto, eu vou sair, eu vou curtir, eu vou esquecer esse problema. Não é assim que se resolve os problemas, tá? Vai ter que encarar. Mas isso é para alguém bem específico. Mas vamos lá, para finalizar, para as queridas pessoas de Gêmeos, novembro de 2025. O que mais podemos dizer para Gêmeos para novembro de 2025? Opa. Nada mais, minhas queridas pessoas de Gêmeos. Epa, mas aí no chão não dá. Cartas do chão eu não aceito, desculpa. O que mais, Gêmeos? O dependurado. Tá na hora de se colocar em uma outra posição. Se você é essa pessoa impulsiva, tá na hora de se colocar em uma outra posição. Uma posição até meditativa, assim. Apesar do dependurado parecer uma posição meio desconfortável, né? Mas eu vejo um semblante de paz, assim. Virou ou não? Ok. Uhum. O dependurado. Ui. Com o diabo de novo. E o 7 de copas. O que eu vejo aqui também? De certo modo.
Se você está lidando com essa pessoa teimosa, cuidado para não se deixar levar por essa atitude. Tipo assim, a pessoa te trata com impulsividade e você devolve com impulsividade também? Toma cuidado. Isso só vai gerar mais problema. Ou, uma outra coisa que eu vejo com essas 3 cartas, toma cuidado também com uma mudança repentina de postura. Ninguém muda da noite para o dia. Isso só vai provocar certas ilusões. É claro que, se você encara isso como uma mudança positiva, observa e vê se essa atitude vai se manter durante o tempo, tá? Porque senão vai ser só uma coisa dessa vez. Então dessa vez eu vou perdoar, eu vou aceitar, a pessoa agiu com impulsividade, ela é teimosa mesmo, esse é o jeito dela. Não, calma. Observa melhor. Deixa outras situações acontecerem, outros conflitos acontecerem, porque dentro das relações a gente vai ter conflito sempre, gente, não tem jeito. E observa melhor. Agora, uma terceira coisa também que pode ser algumas pessoas não mudam. Então você vai ter que virar as costas e se retirar. Em algum lugar aqui tem um 8 de copas. Acho que é aqui. Nem todo mundo muda. E se essa pessoa não quer mudar, e isso está afetando você, está afetando sua vida, é o momento de fazer as pazes consigo mesma e dizer, é assim que essa pessoa é. E se eu não suporto mais esse tipo de comportamento, é minha hora de seguir em frente. Tá bom? Queridas pessoas de Gêmeos, muito obrigada. E se precisarem de mim, semana que vem, isso, voltamos com a leitura semanal para os elementos de cada signo. Obrigada por estar aqui até agora.